Chama na Botina, o seu programa cast semanal. Eu sou Ediana Boeri. E eu, Lara Moraes. O nosso programa tem apoio institucional. A ProSoja Maranhão. Rede Agro Mulher Mais. Cindy Balsas. Patrocinadores oficiais. NS Bio Sustentabilidade. Grupo Agromina. Casa Sertaneja. Lavronorte. Martisa Valtra. Estratégia. Cordial Agro. E Reativa Consultoria. Mais um Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E hoje a gente traz uma convidada daquelas super especiais, porque o tema que ela trabalha, gente, é assim, aqueles temas que a gente fala assim, que mundo nós estamos, que ano nós estamos, né? Será que para onde a gente ainda vai, Lara? Porque quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de informação, como era, como estamos e para onde vamos, não é verdade, minha amiga? Preocupante, para te falar bem. Mas eu acho que a gente não tem que se preocupar, não. Eu acho que a gente já melhorou muito, a gente tem grandes oportunidades. E a gente aproveita aqui para dar as boas-vindas para a Fabiane Astolfo, que está aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Muito bem-vinda, minha querida. É um prazer ter você aqui no nosso Chama na Botina. Todo meu. E eu que agradeço muito. Aliás, eu falo, né, eu gosto de pôr um paletózinho, um blazerzinho com tênis, né, que eu dou todas as minhas palestras assim, mas eu amo botar uma botina, né? Então vamos lá pro Chama na Botina. Então, Fabiane, conta pra gente quem é a Fabiane, e pode começar assim com aquela, a gente gosta assim de conhecer bem a história, assim, onde nasceu, se tem já o pezinho, já tinha o pezinho lá no agro mesmo, conta essa história pra gente. Bom, a Fabiane é engenheira agrônoma, né, eu tenho 53 anos, sou mulher, para todos que estão ouvindo aí, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, olho castanho, estou com a camiseta da Fruto Agrointeligência, a camiseta verde, e o ano que vem eu vou fazer 30 anos de formada como engenheira agrônoma, né? Então é uma felicidade muito grande, né, estar todos esses anos trabalhando no agro. Fui uma das pioneiras aí também, das mulheres em multinacional, né? Eu comecei minha carreira lá em 1996, que eu formei em 95, né? Por isso o ano que vem 30 anos de formada. E em 96 eu fui a primeira RTV mulher da Dupont, né? Que hoje é Corteva. Então é uma carreira que eu era inovadora lá atrás, não sabia, Diana. Hoje a gente faz inovação, né, com processo, procedimento, a gente põe nas práticas, né? Organiza, diminui os riscos, né? Mas naquela época eu tinha só aquela paixão pelo agro mesmo e fui atrás do emprego e comecei como RTV de campo mesmo, com a botina ali no campo. Mas, indo mais para trás na história ainda, né? Uhum. Eu nasci na cidade de São Paulo, pensa, na Selva de Pedra. Eu não tenho nenhum parente do agro, não tenho pai fazendeiro, mãe fazendeira, nada, não tinha nada. Então, pensa, na década de 80, eu era uma criança que queria ser agrônoma. Eu lembro que eu falava isso desde os 12 anos. E o pessoal meio que fala hoje, né, que era minha vocação, que hoje a gente fala propósito, sabe? Eu encontrei mesmo muito a minha vocação, mas, né, na cidade de São Paulo, sem ter nenhuma referência, nenhum parente. Todo mundo achava muito estranho eu falar isso, né? Eu não tive muito apoio para fazer isso, e eu fiz o ensino médio, eu fiz magistério, que existia aquele magistério para poder dar aula para o ensino infantil, né? Isso. Era um pouco que o pessoal achava que, ok, mulheres, né, dando aula, ou na saúde, eram mercados que o pessoal via mais, né, o trabalho da mulher. Mas eu queria ir para o agro, e aí... E eu lembro, aliás, tem uma outra história bem interessante disso. Quando eu tinha 15 anos, foi quando teve o acidente de Chernobyl, em 1986, né? Eu querendo ser agrônoma, mas, né, começando, né, indo para o ensino médio, para o magistério, e teve o acidente de Chernobyl, que até o ano passado, esse ano, voltou a se falar muito disso, por causa da Ucrânia, né, que fica lá na Ucrânia, e essa guerra Ucrânia-Rússia.
E quando o acidente foi divulgado para o mundo, que demorou, eles também tentaram segurar a notícia lá por uns 3, 4, 5 dias, não sei quantos dias ao certo, conseguiram segurar um tempinho, mas quando a nuvem atômica, né, com a radiação que chegou em outros países da Europa, que eles detectaram aquela nuvem, eles falaram, né, de onde que veio essa porcaria toda aqui, né? E aí saiu no jornal, e foi aquele furo, aquela notícia horrível para todo mundo, né, do mundo inteiro. E no jantar, à noite, meu pai falou assim em casa, ele falou, olha, nós vamos ficar uns meses aí sem comer carne, né, porque a carne do Brasil era importada. Gente, pensa nisso, na década de 80, 40 anos atrás, né, a gente importava carne. E aí, se a gente comprasse de algum vizinho ou amigo que tinha alguém, matou um boi, matou um carneiro, ok, a gente pegava, mas do supermercado da cidade de São Paulo, a gente não podia comprar, porque a gente não sabia de onde vinha, porque era tudo de fora, e vinha muito da Europa, carne importada, aquela carne dura, que usava martelo, né, para ver se conseguia comer a carne ruim, mas era de lá. Né? E até hoje a gente vê que nasce animal silvestre lá com 2 cabeças, 5 patas, até hoje, né, 40 anos depois. Então, você vê a diferença da história do Brasil realmente, né, na história da minha vida, da menina Fabiane lá querendo fazer agronomia e todo mundo de São Paulo passando por isso e vendo o agro que na época era marcado muito pelo personagem do Jeca Tatu, sabe, a enxadinha, aquela pessoa sem educação, né, formal, sem educação de base formal. E o pessoal falava, não, para que você vai ter que trabalhar nesse mercado, né? O pessoal achava que era sem perspectiva, sim, né? Então, a gente depende de importação, tinha Conab para regular o estoque, porque a gente importava e tinha que distribuir aos poucos, aquilo, a cesta básica para distribuir comida, né, para todo mundo, talvez, né, se sobrasse. Era tudo caro, muito mais caro, né? Comprar uma maçã era caríssimo, morango, eu tinha amigos que tinham vontade de comer morango, né, não tinha. Então, pensa a diferença de hoje, né, o que a gente, todos fizeram no agro, né, muitos quebraram, muitos sofreram, muitos, né, tiveram dificuldades enormes para adaptar a tecnologia, mas se não fosse essa tecnologia, né, esse espírito empreendedor, inovador também, dos agricultores lá, e quebra, vai de novo e vai. Então, essa resiliência toda, né, esse desenvolvimento que em 40 anos você mudou um país, mudou uma nação, né? O agro fez isso com o Brasil, né? A gente tem uma balança comercial positiva, a gente pode pensar, né, em trabalhar com esse dinheiro e desenvolver o Brasil aqui dentro, em várias áreas, né? Não só do agro, digo, educação, né, estrutura, tá? A gente tem essa base por causa do agro, né, é o único mercado que mantém a nossa balança positiva, sem pensar nas coisas, né, menores, de todos os agricultores que se desenvolveram, conseguiram criar suas famílias, né, conseguiram prosperar e foram ajudando a prosperar as cidades, né, aí como Balsas, como várias cidades do Brasil, que quanto desenvolveram nesses últimos 40, 30 anos, né, aí, então a gente às vezes se esquece, porque hoje a gente já está tão melhor que antes, né? A gente acaba esquecendo a história que passou e o quanto que cada um pôde colaborar aí no agro, né? Para desenvolver o agro. E aí em 86, né, a gente passou por isso aí do acidente de Chernobyl e quando eu acabei o ensino médio, daí eu fui fazer cursinho para entrar na faculdade que eu queria fazer agronomia e fiz cursinho 90, né, no cursinho de 90 eu passei, no vestibular de 1990 eu passei e resolvi fazer agronomia lá na Exalc, em Piracicaba. Entrei em 91, me formei em 95 e desde então trabalho no agro, nunca parei e formei minha família. Meu marido é engenheiro de alimentos, eu falo, que ótimo, você pode processar aí depois o que eu produzo. Trabalho em equipe. Meus 2 filhos. Exato. O pessoal fala, né, a única indústria de sucesso no Brasil, né, criada nacional, tudo é a de alimentos, porque é baseada nos produtos agrícolas nossos, né? É a única indústria forte que cresce, né, cresce em percentual bom, e as outras às vezes dependem, né, da isenção de imposto aqui, dá uma ajuda ali, porque outros segmentos industriais também não
vão tão forte quanto da indústria de alimentos, né? E criei meus filhos também nesses anos. Aí a minha filha mais velha está fazendo faculdade lá em São Paulo, e o meu caçula tem 17 anos, está fazendo o último ano do ensino médio lá em Taiwan, menina. Tá lá falando mandarim chinês lá em Taiwan. Então aí, ó, o mundo indo, as crianças se desenvolvendo, já são jovens aí, né? Uhum. Vão voar, os foguetinhos aí vão decolar. E a gente continua, né, no agro, aí agora com a Fruto Agrointeligência, dando consultoria em inteligência de mercado e inovação, né, para dar esse diferencial, o que as empresas podem fazer, o que as fazendas podem fazer para se diferenciar, para garantir a longevidade, né, para pensar aí no futuro da fazenda, da empresa e continuar os seus negócios. É isso que a gente também quer fazer com a Fruto e seguir em frente aí no agro. Fabiane, quando você puxa assim essa questão desses, né, a Embrapa fez 50 anos esse ano, né, foi no início do ano, se eu não me engano. Isso. E daí a gente viu, né, que 50 anos é ali, tá ali, 1970 tá aqui, né, não é uma coisa tão absurdamente antiga. Claro, falando da nossa geração, que se eu falar isso para um que nasceu em 2000, ele vai falar, você tá doida, né, 1970, para começo de conversa, você já começa com 1900, né, aí já, praticamente eu sou uma jurássica, mas nesses 50 anos, né, até nós tivemos o prazer de conversar aqui com o Dr. Alisson Paulinelli, do que foi realmente, né, essa agricultura tropical, que veio para o Brasil, que trouxe e que a gente foi desenvolvendo e conseguindo fazer tudo certinho como a gente sempre faz. Mas quando a Ediana começou nesse negócio de tecnologia, eu falei que eu tinha um pouco de medo, estava brincando aqui no início, justamente por causa dessa questão de hoje, a minha voz e a voz da Ediana, que é gravada, que está em local público, que as pessoas escutam, nós sabemos também que podem pegar essa minha voz, juntar palavras e colocar frases que eu nunca proferi, né? Então, é nesse sentido que eu brinquei, assim, de ter esse medo, esse receio, né? Porque a gente sabe que tem pessoas inteligentes que usam inteligência para o bem, para resolver a situação do resto da sociedade, né? Dos seus pares. E tem outras pessoas que não, que usam única e exclusivamente, né? Tipo, a legião do mal mesmo. Então, a gente sabe como a tecnologia é maravilhosa, é importante. Se não tivesse tudo isso, na época desses 2 anos de pandemia, a gente tinha tudo surtado. Eu acho que muita gente tinha feito besteira com a própria vida. Mas isso aproximou, né, as mães que estavam longe, as minhas filhas num estado, eu em outro. E então a tecnologia, a gente sabe, ela vem para o bem, mas sabemos nós que tem sempre como é que a gente fala? Uma alma cebosa. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar também. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas a questão é que, assim, o novo sempre vem, né? A música já fala, o novo sempre vem. Sim. Graças a Deus, né? Que vem. Graças a Deus, senão exatamente. Nós íamos estar como hoje ainda, né? Exato. Sem transplante. Nós já passamos por diversas revoluções aí, né? Desde a Revolução Industrial, né? Que no agro foi a do maquinário, né? Sim. Que trouxe o motor a vapor, ainda era do trem, era da indústria, mas também era do trator, né? Sim. Que tirou a mão humana e os animais, né, do trabalho, e fez também a gente dar uma escalada enorme aí na produção. Sim. Você vê o quanto, né, que isso é importante, ou também o uso, né, de fertilizantes, de químicos também fez escalar bastante a produção. Tudo isso que aumenta a produção é ótimo, porque quanto mais alimento, mais barato ele fica, né, para a população. Menos insegurança, né, a população tem. E quanto mais tecnologia que as pessoas não entendem, quanto mais estudos, quanto mais se pesquisa moléculas novas, que fica um monte de gente aí reclamando, que estão pesquisando, porque não sei o quê. São moléculas, que eu falei, moléculas novas, com produtos mais eficazes, que pode usar pouca, né, a dosagem pouca, e fazendo que a gente produza mais sem precisar novas aberturas de área. E as pessoas não conseguem entender isso e ficam brigando e fazendo
birra contra. E você falando da questão da carne, né? Da carne da Europa, que realmente era tudo, nós éramos tudo era fora. E eu também me lembro disso, eu sou de uma cidadezinha do interior, essa questão de uva, né, que você via, então a gente ficava, e hoje nós temos, assim, aqui no Nordeste, então, produtor de uva, 2 safras por ano ali no Vale de São Francisco, que é uma coisa que... Impensável, né? 2 safras de uva por ano. Mas... E olha essa história toda, né, isso é uma história legal também da gente lembrar. Isso. Porque... Antes da Embrapa, nós tínhamos poucos institutos de pesquisa, isolados com iniciativas estaduais, né, locais. Uhum. Mas tínhamos, né, institutos no Paraná, eu lembro, aqui no estado de São Paulo, IAC, o Instituto Biológico, são institutos que têm mais de 100 anos de pesquisa. Isso. E o que eles vinham fazendo? Era muito focado em melhoramento genético, melhoramento, muito nesse foco. Por quê? Porque tinha que trazer as variedades de fora, e era tudo clima temperado, e adaptar para o tropical, né? Então a gente passou muitos anos, mais de 50, Lara, né? Se for pensar, o IAC, o biológico, tem uns 120 por aí. 120 anos melhorando geneticamente. Isso demora, realmente, demorava, era safra. A tecnologia, né, de melhoramento genético não é que nem hoje, CRISPR, né, transgenia, são tecnologias... que melhoram isso e aceleram, não precisa depender da safra para depois fazer outro e indo, né, na unha ali a coisa. Exatamente. Então, esse tipo demorou muito para a gente tropicalizar, que a gente fala, né, de trazer essas variedades. Você vê que o trigo até agora, a gente está ainda trabalhando e batalhando forte nisso, e agora está conseguindo, né, trigo tropical, né, agora tá e é tão mais estranho, né, Fabiane, porque até foi feito testes da Embrapa Trigo Passo Fundo, veio para cá, fez testes na fazenda de um conhecido nosso aqui. O que eu acho interessante é o seguinte, cara, antes de Jesus já tinha trigo ali, onde é igual, que o clima é pior que o nosso, né, eu falo pior que o nosso aqui, Nordeste, assim, né, trigo lá no Egito, Israel e naquela região ali, e agora a gente não consegue ainda trazer ele para cá. Vai entender isso, né? Não é fácil, cultivar, né, não é fácil, porque a gente tem, assim, milhões de espécies vegetais. Sim. O que a gente consegue cultivar mesmo, no fim você vai contar, são 30, 40, 50 que é cultivado no mundo. O resto, assim, você pode extrair alguma coisa dela ali, né, você planta, mas ela é muito selvagem ainda, você usa em casa, mas não usa, né, de forma comercial, profissional, né? Comercial, é para poder abastecer todo mundo, né, para poder abastecer a cidade. Então, é muito difícil fazer isso. As pessoas não enxergam. Não enxergam. É muito difícil. Não enxergam, por exemplo, assim, quando vai comprar no mercado, né, essa... Pessoal que nem você, é da metrópole, São Paulo, vai comprar numa feira ou num mercado, né, num hortifruti, uma melancia sem semente, eles acham que não, brotou essa melancia sem semente, não vê quanto foi pesquisado, quanto foi gasto de tempo, de investimento, para que essa melancia chegasse, né, sem caroço. É extremamente difícil. E olha só, a gente já passou dessa fase de tropicalizar para a maioria dos cultivos, alguns ainda estamos nessa fase. Sim. Né, para a gente ver onde a gente está hoje, né, no dia de hoje. E a gente passou a não só adaptar a tecnologia de fora para o Brasil, mas a gente passou a desenvolver a nossa. Sim. Né? Ou seja, a única tecnologia tropical que existe no mundo é do Brasil. Exato. Não existe tecnologia de agricultura tropical, pecuária tropical profissional no mundo. Não. Né? O resto dos países tropicais, nem a Austrália, que está mais ou menos na mesma posição que a gente, vamos dizer, tem dinheiro, né? Tá? Os outros países ainda estão num nível bem aquém ainda em agricultura tropical. E a gente já desenvolveu as nossas tecnologias e agora a gente está realmente desenvolvendo uma agricultura tropical, exatamente. Porque Isso. também a gente adaptou uma monocultura de fora para cá. Sim. E a gente usa muito a monocultura ainda, mas a gente desenvolveu integração lavoura, pecuária e floresta. Aí a gente já está com vários
né, aproveitando a ideia do que é possível da monocultura, mas colocando os outros juntos. Exato. Então, essa diversidade toda foi criada aqui, é do Brasil. E aqui que agora a gente desenvolve tecnologias realmente tropicais para a agricultura, para a pecuária. E as então, imagina pessoas... o quanto a gente ainda vai poder fazer juntando isso com o digital, com as tecnologias mesmo. Né? Não, né, pulverização com drones agora. Nós temos, é um país que tem, como você falou, integração lavoura-pecuária, que o pessoal brinca que é 3 safras. E as pessoas de fora também não entendem que nós plantamos florestas, né? Quando você planta eucalipto, assim, que aquilo é uma lavoura, as pessoas não entendem. Plantar árvore não é lavoura, né? E aí eles, quando tem que tirar a árvore, né, para celulose, todo mundo tem o seu papel, a sua coisa, que eles também não entendem isso, e fora outros produtos. Ah, mas foi desmatado. Não, filha, não foi desmatado. Isso aqui é uma área para colher mesmo, foi né? plantado com esse objetivo. Exato, né? só que você sabe que tem muitas... Sabe o papel que você imprimiu, né? Sabe, essa caixinha de leite, de remédio, disso, daquilo outro. E aí as pessoas tem, né, como a Samantha falou com a gente aquele dia, tem algumas ONGs que, por satélite, falam, não, o Brasil está desmatando tanto, mas aquilo é área de plantio de eucalipto. Então, é outra coisa que muita gente também não entende, né? Assim, ao pensar como, né, tem essa frase já pronta, pensar fora da caixa, as pessoas não pensam. Aliás, a caixa também é de papelão, viu, gente? Precisa da celulose também para fazer a caixa, para vocês saírem de fora dela. Então, é muita coisa que esse agro faz, né, Fabiane? Em questão de medicação, produtos, energia, maquiagem, combustível, roupa e assim por diante. Fibras, isso. Fabiane, lá atrás, quando você fez a faculdade e começou então a trabalhar, como que era? Comparando com esse hoje que nós estamos falando aqui, com essa diversidade. Era tudo assim, muito tentativa e erro, né? A gente fazia muita tentativa e erro, tinha muito erro, né? Porque muitas coisas não davam certo. Desde a faculdade, eu lembro, a gente tinha departamento lá que importava equipamento da Europa para adaptar a irrigação aqui e tal. E assim, desde isso, né, porque vinha assim, equipamento com bitola muito pequena para chuva tropical, não dava certo, né? Não dava certo para ter a armazenagem de água da chuva como a gente faz aqui, né? Dessas questões que são mais sustentáveis e ecológicas, que já estão na cabeça do agricultor, que ele já faz, né? Uhum. Então, muita coisa era difícil, muita tentativa e erro, né? E hoje a gente vê, eu falo para todos os jovens que escutam, né? A régua também era muito baixa, né? Sim. Então, a gente conseguiu subir a régua, né? Em 30, 40 anos subimos a régua, porque ela estava muito lá embaixo, a régua. Lógico, muita gente sofreu para subir essa régua, porque não, né, a gente não tinha tecnologia, tinha aquela ideia errada, né, de se plantando tudo dá, que não era, solo muito pobre, paupérrimo, né, até adaptar, com muito ácido, né, até melhorar isso tudo, poder, né, produzir mesmo. A questão de conservação do solo mudou muito no Brasil, né, antes a gente via e fazia, pessoas próximas, né, plantando ladeira abaixo, assim, morro abaixo, tinham coisas simples, né, e muita erosão, a gente andava nas estradas e via mesmo erosão. Sim. A gente via erosão, via acontecendo isso. E depois o pessoal já, né, sofreu aqueles primeiros problemas, aí foi modificando, aprendendo muito na raça, né, aprendendo com os poucos institutos de pesquisa que tinha antes, aí veio a Embrapa, mas ela ainda não estava toda unificada, né, com esse pensamento nacional, sim, né, eram mais as unidades estaduais, e aí, né, começando a trabalhar isso. Então, a gente tem que pensar, né, o quanto foi difícil, imagina ainda para os pioneiros, né, que abriam a área,
Vocês têm informados que foram para fora do país também, né? O time do Dr. Alisson Paulinelli, que foi para fora do país para ver como Teve que mandar, porque não se sabia aqui do Brasil, né? Foi Exato. aprender fora. Exato. Aí para todo mundo trazer as tecnologias, o conhecimento, e depois que aí nasceu essa questão de adaptar, de tropicalizar, né? Adaptar para o Brasil. Então Fabiane, hoje pode falar. a gente vê muita diferença, porque hoje a régua está ótima. Lógico, a gente tem muita coisa, né, para melhorar ainda. Temos que, dentro do nosso segmento, né, ver também o que a gente tem que melhorar. Sim. Mas a gente já evoluiu demais, e daqui para frente essa questão, né, é fazer mais com menos. Acho que os problemas vão ficando mais difíceis, né? É você olhar esse todo, que antes a gente não olhava antes. Eu já cheguei a trabalhar na época que tinha uma safra só. Sim, sim. Depois que nasceu a safrinha, né? Sim. Depois que se conseguiu a safrinha. Então, Quando nós pensar numa chegamos safra... aqui em 86, aqui no Maranhão, era uma safra e naquela época era arroz, né? Somente, Sim. praticamente, né? Tava começando. E aí também, se a gente olhar, né? Apesar de nós estarmos no Brasil, que tecnicamente é um país tropical, mas o Brasil é um mundo, na verdade, né? Porque É um continente, né? o sul, o sudeste... Tem um clima realmente que você tem realmente as 4 estações, nós só temos uma, né? Ou duas. A gente tem 365 dias de sol e alguns dias de chuva, né? 6 meses tem chuva. Ou com chuva ou sem mas chuva. é com chuva ou sem chuva. Então, isso também foi um fator que foi limitante também, né? Fora, naquela época, toda a questão da infraestrutura, né? Então, é interessante quando a gente relembra essas coisas para a gente entender qual é o contexto, né? Eu acho que ainda aí, eu falo para o pessoal daí, né, do Mato Piba, do Boa Vista, do Acre, que vocês ainda vão desenvolver mais ainda a agricultura equatorial, né? E ver realmente o que é necessário específico para ir para a região aí. Que isso é necessário, né, ser feito e desenvolver mais ainda. Então a gente tem essa diversidade que a gente tem no Brasil, né, de clima, de solo, de vegetações nativas diferentes, a gente tem de pessoas, né, de conhecimento, de tecnologias, a gente tem tudo, essa diversidade. Então trabalhar isso é super importante, né, ter essa visão de que realmente vai ter muita diferença, né, porque a diversidade significa diferença, vai ter muita diferença, e o quanto ela é positiva para fazer tudo ficar rico, né? Sim. Eu usar o conhecimento dos que já tem daqui, do sul ou do centro-oeste, para ir, depois daí para cá, né? Fazer todo esse intercâmbio de conhecimento e crescer. Mas eu sempre repito isso, né? Que não é fácil, mas a gente também tem essa cultura do agro, e eu digo que o agricultor é inovador. Tem gente que não concorda, mas é a minha opinião, pelo menos. Eu acho o agricultor muito inovador, porque ele usa, se não fosse ele, tudo isso não teria acontecido, porque se ele não usasse as tecnologias novas, né? Mas basta ele testar num talhão, faz uma parte ali, ver que deu certo, na safra seguinte, a adoção é muito, né, rápida e grande. Então, eu vejo o agricultor como inovador. E já é empreendedor, né? Já tem esse espírito. E teimoso, né, então, Fabiane? Essa teimosia a gente pode traduzir naquela paciência, naquela... Sim, na persistência, né? Resiliência, coragem. Disciplina da execução. Aí todo ano lá, de novo, com o aprendizado que foi adquirindo, né? Acumulando 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai acumulando lá. Como você falou, da execução. Né? Da questão do solo, né? Porque tem gente que ainda não sabe identificar a diferença de terra e solo. Então, quando a gente via um solo degradado, que nem você falou, cheio de erosão, cheio de coisa, pós plantio direto, né? Assim, a palhada ficar ali, mudou muito também, né, Fabiane? Deu um gás melhor, assim, para a questão de solo, né? Para você ter mais vida no seu solo. Porque antes não ficava essa palhada, a gente sabe que não ficava. E agora tem essa palha para nós aqui, então, que a gente pega muitos dias de sol para garantir essa umidade. Agora também com a questão dos bios, né? Tudo está mudando, assim. Então, você vê como
como o agricultor brasileiro por isso que eu repito que o agricultor é inovador. Porque aqui no Brasil, a gente já adotou nas áreas brasileiras mais de 70% de área com plantio direto. Sim. E não é nenhuma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, a gente adaptou aqui. E a gente adota aqui mais do que lá. E eles nem usam. Né? É praticamente. Pouco, né? Acho que, sei lá, está no nível dos 50%. O pupilo ainda para mestre. Eles criaram lá, né? E adotam menos do que a gente já passou de 70%, se eu não me engano, se não for 80%. Aí entra na questão do próprio revolvimento da terra, né? Então, assim, hoje a gente quer deixar a terra paradinha, quietinha ali, deixa ela trabalhando sozinha, né? Então, e claro que a gente tem que levar em conta a questão do clima também, né? E essas realidades diferentes. Mas aí, igual você estava falando da questão do biológico, hoje é um boom, né? É uma mudança, assim, extraordinária. Sim. E o agricultor brasileiro adotou mais o biológico, né? Sim. É o maior adotador de biológicos do que outros agricultores da Europa ou dos Estados Unidos. Pois é. E aí... você vê, num clima tropical, que é difícil, não é igual do temperado, que você plantou ali, depois vem o inverno, acabou, você esquece, o gelo vai matar todas as pragas ali, né? Vai matar todos os fungos, diminuir bem aquela população. Aqui não, aqui o negócio vai... né? Aqui os fungos estão fazendo as pragas festa, né? Fazendo festa, que não para. A balada dos fungos aí das pragas, vai que vai. Né? E é assim, ó, com tudo isso que você está falando, né? Tudo isso que a gente também martela muito aqui nos nossos programas, nas edições anteriores. E ainda tem brasileiro que vai para fora, desce o pau no agro. Tem brasileiro aqui que não conhece, não sabe como nós fazemos para produzir. Porque a gente faz a cartilha muito bem feita mesmo. Se pegar produtor de outros países, não vai ter o que o nós aqui não temos, existe. Né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu e a Diana tivemos um encontro com o pessoal dos Estados Unidos aqui na AproSoja, que o nosso estúdio fica na sede de Balsas e AproSoja. E nós pedimos para o intérprete perguntar para eles assim, se eles sabiam da questão da nossa área de reserva, né, que a gente tem que deixar, que cada bioma aqui ela tem um percentual que você tem que deixar da tua propriedade que você não pode usar, né? Aí ele perguntou para eles, e eles olharam para o outro, começaram a rir, aí a pergunta foi, e vocês? Não, a terra é minha, eu faço o que eu quero com a terra, né? Então, e aí as pessoas não entendem isso, que você vai comprar um apartamento de 4 quartos e vai ter que deixar um quarto sem poder entrar, sem fazer nada, mas você vai pagar imposto, e você tem que orar para que esse quarto não pegue fogo, porque toda a responsabilidade ainda é sua. Essas coisas a gente tem que repetir sempre, né? Eu, como sou de São Paulo, tenho muito contato com o pessoal urbano de São Paulo, né? Tenho muitos contatos lá. E a gente faz o trabalho de formiguinha, né? De ir sempre falando para um, para outro, para outro. Quando acontecem essas barbaridades que acontecem em essas empresas estrangeiras que não dizem que não querem comprar produto brasileiro do Mercosul, nem acontece, né? A gente sempre, eu sempre coloco umas notas explicativas didáticas, né, para o pessoal da cidade saber o que está acontecendo. Porque mas a gente vê, eles interpretam como se assim, olha, essa rede grande de supermercado lá fora não quer o produto brasileiro porque não é bom. Não, eles estão se protegendo, coisa que nós não fazemos aqui. Ele está protegendo o produto local. Eu acho que a gente está nessa fase assim, de criar nosso próprio, né, posicionamento. Sim. Acho que a gente tem que ser muito incisivo em mostrar o nosso posicionamento. Exato. Porque antes a gente se via muito como o cachorrinho vira-lata, né? E tudo de fora era melhor, tanto que a gente, né, trazia as tecnologias de fora, trator de fora, aquela coisa toda, tudo de fora era melhor. Só que essa chave mudou. Né? Agora, para nós, não é o que é de fora que é melhor. A gente tem o melhor aqui, né? Tem os melhores vinhos aqui, brasileiros. Queijos, vinhos, tem os melhores queijos, exato. Né? A cerveja, eu tenho o melhor aqui no Brasil. E as tecnologias também. Então, até várias startups, empresas brasileiras, agora estão virando multinacional. E tem esses mesmos
países, né, dessas empresas que fazem esse marketing, né, dizendo que não vão comprar, né, mas a gente sabe que é marketing, né, o protecionismo comercial disfarçado de ambiental, né? É que nós Esses ainda mesmos não países, aprendemos. eles importam a nossa tecnologia agora, e estão vindo aqui atrás, aqui para o Brasil, atrás dessas tecnologias, né? Já tem empresas e associações de agricultores de outros países que procuram a Fruto, a minha empresa, para conhecer as startups brasileiras do agro. Sim, sim. Então, olha só, eles estão buscando, eles sabem que é. Só que tem uma camada da população, né, muito urbana que não está ligada a isso, não vê, não sabe desses movimentos, realmente conclui como você falou, Lara, né, de forma errônea. Mas acho que a gente tem que se posicionar. Achando que isso é porque o produto não é bom. Não. Mas Fabiane, você que falou agora aí, e isso reforça aí até uma pergunta em relação, quando a gente ouve falar, por exemplo, de inteligência de mercado ou de inovação para o agro, o que seria isso hoje dentro do contexto mundial que a gente vive, né? Hoje em dia a gente pode até plantar um tomate para vender para o vizinho, né? Mas acaba que, de modo geral, tudo tem influência no mercado como um todo. Como que é isso para o agro hoje? Então, o agronegócio, quem está no agro, reconhece o Brasil como potência. Sim. Né? Eles reconhecem, eles sabem disso. Aí, ou eles, né, têm medo, porque vão perder, né, uma posição que tinham antes de destaque, que realmente já vem perdendo há muitos anos, né? Já vem perdendo isso. E é um mote político muito bom, né? É um marketing bom para essas empresas falarem isso para as pessoas dos países delas. É um marketing ótimo para eles. E é um mote político muito bom também. Por isso que a gente vê presidentes de outros países falando isso, porque eles querem né, os eleitores ali daquele país votando nele, né, apoiando ele. E são presidentes que perderam muita força, né, como o Macron na França perdeu já muita força. Então, ele tenta se unir aos partidos verdes, a esse discurso, né, que a gente sabe que é errôneo, que é mentira, né, fake news, para promoção política deles, né? Sim. Não tem nada a ver com os negócios e nada a ver com o agro, porque as empresas que estão no agro sabem, né, da gente, e não é as empresas, a parte pública só, né? Sim. É a parte privada só, quer dizer, a parte pública também. Porque a FAO já falou que o Brasil vai ser o maior abastecedor de alimentos do mundo. Exatamente. Já tinham calculado isso e já sabiam disso antes da gente acontecer, mesmo, a gente realizar e falar, puxa, a gente mesmo, né? Já não somos mais o celeiro do mundo, já estamos indo para o supermercado do mundo, estamos avançando. E o pessoal está querendo boicotar o supermercado. Uma parte é medo, né? Sim. Outra parte pode ser uma miopia de negócios mesmo, porque eles poderiam fazer parcerias. Né? Eles sabem. Mas eu acho que a gente tem que se posicionar, realmente ser mais enfático no nosso posicionamento como país, né? Numa voz única. Porque a gente fica que nem formiguinha, cada uma falando para os seus amigos, né? Suas crianças, para elas irem sendo críticas nesse assunto. Mas a gente não pode só trabalhar que nem formiguinha, a gente realmente tem que trabalhar a nível nacional. Já vem outros, né, Fabiane? Para se posicionar, não só por isso, mas para se posicionar, porque, por exemplo, muitas metodologias que a gente usa são de fora ainda. Sim. Metodologia de contar carbono, né, de cálculo de carbono, é de fora. E eles fizeram a metodologia pensando na realidade deles, de clima temperado, do que acontece lá. E aí a gente fala assim, não, mas aqui já tem plantio direto, já quase 80%, 70%. Como é que você vai falar assim, é só o que aumentar de plantio direto? Todo mundo já faz plantio direto, não vai aumentar mais. A gente já está super sustentável, né? Como é que é a nossa metodologia de um país sustentável? Colocar as nossas regras mesmo, as nossas regras, as nossas metodologias, porque ninguém outro sabe falar o que é melhor para nós. Exercer a nossa o que eles soberania, falam não é o melhor. Né? Exercer a nossa soberania. O governo brasileiro, independente de qual esteja no poder, interferir nisso. Eu acho que nenhum país está acima do planeta. Exato.
né? Eu não concordo com o discurso de que, nossa, o Brasil é assim, mas vamos brigar com os outros países, assim, né? A gente tem que defender realmente as ideias que a gente acredita, que nós temos ideias ótimas, né? E práticas também. A gente já pratica, não é só a ideia. A gente já pratica muito bem a sustentabilidade, já, né, para carbono, por exemplo, para emissão climática, para redução da temperatura global, a gente já faz muita coisa boa. Então, a gente tem que realmente posicionar isso como uma fortaleza nossa. Esse Agora, ponto, Fabiane, que você colocou aí, inclusive, eu acho que o que muda muito no cenário internacional é que quando acontecem essas reuniões e quando surgem essas possibilidades de indicadores que vão mostrar bons resultados, como é o exemplo do carbono, dos créditos e tudo mais, é que quando isso vem para o Brasil e o nosso número é muito melhor que o deles, eles tentam encontrar de alguma forma, parece uma forma de boicotar para falar, não, mas não é bem assim, né? Então, assim, esse ainda é, por exemplo, um assunto que a gente já está aí há pelo menos 4 anos, parece que engatinhando e às vezes caminhando para trás, parece que é um assunto que não consegue evoluir né, com velocidade, porque a gente fica, você vê que até as próprias propostas, né, de contratos mudaram muito ao longo desses anos também, né, mas assim, a gente ainda não consegue ser tão palpável, pelo menos aqui eu não tenho visto algo tão palpável para o agricultor, né? E ele tem muita dúvida, né, sobre como proceder, em quem confiar, né? Se ele pode, se aquilo que ele faz realmente é ou não é, né? Porque acaba gerando muita dúvida, né? Se o fato de que, não, eu tenho a reserva é a reserva legal, obrigatória, ela gera ou não gera crédito, então, ou só vai gerar crédito se fosse excedente de mata, mas espera aí, eu estou comparando quem com quem no final das contas, né? Considerando que os países nem reserva têm. Então... exato. A gente tem que batalhar muito, isso assim, é água mole em pedra dura mesmo, porque até eles entenderem, né, essas grandes diferenças, como vocês perguntaram aí para o gringo que estava aí, né, como assim? É isso que tem aqui, até eles começarem a entender, aí começar a internalizar essa ideia de que existe, né, que o Brasil é muito mais sustentável do que eles imaginam. Eu acho que a gente corre 2 riscos, lógico. A gente não pode parar de repetir esse discurso, a gente tem que continuar água mole em pedra dura. E o segundo risco é a gente achar que a gente já está muito bem obrigada e parar de melhorar. Isso. A gente também tem que continuar sempre evoluindo, né? E não criar fama de deitar na cama. Porque a gente tem potencial para deixar os outros muito para trás sempre. Então, a gente tem que continuar evoluindo sempre, na sustentabilidade também. Eu não sou especialista em sustentabilidade, mas eu falo muito porque está muito ligado à inovação, né? Quando eu trabalho em inovação, a sustentabilidade está super conectada a isso. E a gente tem que saber, ocupar as cadeiras de fala, os lugares de fala, quais são as posições. Eu também não sei direito, mas quais são as posições que o Brasil, como país, pode ocupar ali fora e ter essas cadeiras, né? Ocupar esses espaços para ir falando, que até eles entenderem. Teve um amigo meu que ele é da mesa lá da pecuária. Ele falou que disse para um irlandês também, numa dessas viagens, porque tem que ser também a formiguinha falando para os outros países lá fora, e eles vão fazendo isso, né? Numa reunião que eles juntaram vários representantes lá do agro do Reino Unido, ele falou, né, o que se faz aqui no Brasil nessa questão da preservação, né, de mata ciliar, de área de preservação permanente e tudo. E ele apresentou o Brasil, que a gente preserva 66% da área brasileira, né? A agricultura é só 9%, pecuária 20%. E aí o irlandês, aí ele falou assim, ok, né, tem a legislação que é o zero desmatamento aqui, só importar das coisas do Brasil de zero desmatamento, só que a gente tem essa legislação e a gente preserva 66%, né? Então, esse negócio do zero desmatamento aí de vocês está errado, porque a gente ainda aqui pode, pela legislação, desmatar, porque nós vamos preservar ainda a maior parte, né? Exato. E o irlandês respondeu assim, mas o que você quer que a gente faça? A gente tira essa lei de desmatamento e a gente vai fazer o que aqui?
eu vou plantar em toda a área, 66% do que tem de área aqui na Irlanda, eu vou plantar tudo de novo de floresta? Aí ele virou e falou assim, é isso sim, é isso mesmo que eu quero. Exatamente, né? Não é a regra igual? Sim, Né? sim. Então você quer que eu fique com meus 66% e não desmate mais? Então eu também quero que você plante É o mínimo, né? tudo isso Seria daí, o mínimo. 66%. É o mínimo, é igual. Já que você quer dar pitaco... E eles acharam um absurdo a gente exigir deles a mesma coisa que da gente, Pois é. né? E Eu acho que também é uma questão, assim, até de ser humano. Porque a gente não fala, a gente é tão diverso aqui no Brasil e a gente também tem que trabalhar isso para tratar todo ser humano igual. Independente de gênero, né? Se é homem, se é mulher, se tem alta escolaridade, baixa escolaridade, se é rico, se é pobre. A gente quer, né? Eu, pelo menos, fui educada assim para tratar todo mundo igual. Só que os países não pensam assim, né? Eles acham que a gente tem que continuar sendo colônia e eles continuar ditando a regra e a gente ter esse comportamento colonial, sendo colônia, e eles sendo colonizadores para sempre, né? Não, nós somos iguais, a gente tem que falar de igual para igual agora. Eles podem ter o dinheiro, né? Vamos dizer, eles são os ricos, sim, eles têm muito dinheiro, né? Mas a gente sabe fazer. que o nosso país também ajudou, né, a ter esse tanto de dinheiro aí. Que Exato, a gente sabe disso, né? A gente sabe. A gente ajudou muito e a gente sabe fazer, a gente sabe produzir alimento de forma sustentável, então a gente tem que falar de igual para igual. Por isso que antes eu falei, né, na questão dos nossos governantes, né, se posicionarem como, né, como esses presidentes dos países da Europa. Os nossos governantes têm que fazer esse posicionamento. Agora, semana passada, foi nomeado, se eu não me engano, 30 novos adidos da agricultura. Aí eu me pergunto, quem são essas pessoas, Fabiane? Qual foi o critério de escolha dessas pessoas? Será que desses 30 aí tem pelo menos 29 agrônomos, pelo menos 29 engenheiros ambientais? E aí? Ou é aquela coisa assim, fulana é formada em administração, então vou colocar ela lá também. É uma preocupação que eu tenho. É uma preocupação que eu tenho no sentido de quem são essas pessoas que vão dar voz para nós lá fora. E isso não é passado. Não sei, isso não posso dizer. Não, eu também não sei. Desconheço. E não foi, assim, eu não vi nenhuma consulta na ProSoja Brasil, nos sindicatos, sabe? Para sentir dos produtores, o que vocês acham? Essa pessoa, o currículo dela é tal. Aí fazer a sabatina com elas, o que você entende do agro? O que você sabe do agro brasileiro? O que você vai falar lá se perguntarem a produção de soja, produção de milho, integração lavoura e pecuária, você sabe responder? Você sabe responder o que é uma área de preservação permanente? Você sabe? Mas eu entendo, eu sei que eles todos têm que falar o mesmo discurso, que é enviado daqui do Brasil para eles lá. Sim. Né, de apresentação do Brasil, dessa defesa do Brasil, de mostrar esses percentuais, né, mostrar a sustentabilidade. Eu sei que o discurso tem que ser o mesmo, não pode ser o que eles querem falar, não. Eles têm que falar o que está na cartilha, né? Agora... É complicado. Mais que isso eu não sei falar, não. Não, sei que fica essas perguntas assim, Fabiane, porque de repente você vai ver uma rede social de algum deles, eu não volto a dizer, eu não conheço, e tá lá a pessoa falando, de repente, o ogro, né? Como é que é? Ogrocultores, né? Então, assim, eu tenho um certo medo de como é que o posicionamento pessoal meu lá fora mostra, assim, o nosso país. Mas, enfim, isso não é decidido por mim, é orar para que eles façam um bom trabalho. Esses temas normalmente são temas que acabam realmente dando muito o que falar, né? Porque quando envolve política, a gente já fica logo com o pezinho atrás. Mas, né, falando em política, né, Lara? Sim. A gente precisa dos nossos patrocinadores, não é verdade? Verdade. O nosso Chama na Botina aqui tem patrocínio de apoio institucional de AproSoja Maranhão, Rede Agro Mulher Mais e Sim de Balsas. E tem os nossos patrocinadores oficiais
oficiais, a NS Biosustentabilidade, o Grupo Agromina, a Casa Sertaneja, a Lavronorte, a Mardiza Valtra, Estratégia, Cordial Agro e Reativa Consultoria, né, todas essas nossas empresas aqui que fazem o nosso Chama na Botina acontecer semanalmente, né, e esses bate-papos, essas informações chegarem até você, né, e sempre com essa pegada de uma conversa, Sim. né, Lara? Uma coisa descontraída, agradável, gostosa, para que a gente possa aí não Possa, como a Fabiane falou, fazer o papel de formiguinha e tentar mudar muitas vezes a cabeça de quem não entende, né? plantar nossa sementinha. Isso aí. Mas, Isso aí, Fabiane, assim, saindo um pouco dos delírios que a gente já foi aqui, fala para quem está nos ouvindo o que é a Fruto, assim, para o pessoal que está, né, para que eles entendam. Sim. A Fruto é uma empresa de consultoria, de inteligência de mercado, né, de informação de mercado, detalhes, né, de informações, dados do mercado que fazem a diferença aí. E de inovação na estratégia. Sim. Né? A gente apoia também as fazendas, as empresas, a tomarem essas decisões do que fazer para garantir o futuro, né, para garantir a longevidade, por onde ir. Porque a gente tem muita coisa hoje, né? Sim. Hoje a gente tem muita informação, muitos dados. E aí a gente limpa isso tudo, deixa tudo de forma mais clara para poder responder as perguntas que as empresas têm. Né? E olha só, Lara, nós temos 6 anos, né? Agora em 2025 vamos para o 7º ano de Fruto Agrointeligência. Sim. E a gente achou que na cadeia agrícola nós íamos trabalhar muito para as empresas de insumos, né? De defensivos, de químico, de biológico, de fertilizante, de semente, de máquinas, que estão antes da porteira, né? De tudo aquilo que os agricultores precisam para produzir. E a gente achava que ia trabalhar só para empresas dessa parte, de antes da porteira. Sim. E por surpresa nossa, nós trabalhamos para 2 produtores também nesses 6 anos, né? Para olhar para depois da porteira. Sim. Né, porque eles querem posicionar o produto deles para fora da porteira, para o mercado. Então, acho que foi muito legal nós termos esses 2 projetos, né, não só dos que estavam só antes da porteira, que querem ver o que acontece dentro, né, da porteira, mas ter desses agricultores, um agricultor e um pecuarista, que foi interessante. Porque para mim foi um sinal assim de olha como os agricultores também estão com a cabeça olhando para fora, olhando para o mercado, né? A gente passou muitos anos fazendo lição de casa, né? Bem feita, ótima, bem feita, melhorando todo ano, mas olhando para dentro da fazenda. E a gente precisa continuar, né? Esse olhar atento, diligente, esses detalhes, né? E vai melhorando, melhoria contínua, isso tudo o agricultor precisa e vai fazer muito ainda. Mas é legal ver também o agricultor e o pecuarista olhando para fora, né, olhando para o mercado, para o que acontece, cada vez mais olhando para isso tudo, para essas tendências, né, para onde vai, para onde as coisas vão, né, como que nós vamos nos posicionar, como nós vamos garantir, né, a longevidade da fazenda, o que a gente vai plantar de diferente, o que nós vamos testar, ou que tecnologia que a gente vai testar que aqui para nós é mais vantajoso, né, dentro do perfil da fazenda, sim, da empresa. Então, eu gosto muito de ver esse movimento, que reflete um pouco, né? Porque antes a gente estava realmente muito fechado, também ninguém queria saber, né, se o arroz vem de Balsas ou se vem do Rio Grande do Sul, né? O consumidor não tinha essa vontade, hoje o consumidor quer, e na verdade a gente tem que aproveitar isso, porque o consumidor, ele quer se aproximar mais do agro, né? E a gente acha que o que a gente faz na fazenda não tem interesse, mas tem sim, né? Abrir as portas, as porteiras, né, da fazenda para receber o pessoal urbano, mesmo que seja um turismo rural simples, é tão diferente para eles, é tão legal, eles querem se aproximar, eles querem saber, e a gente tem que realmente, né, fazer isso
tá mais junto, né? Porque a gente precisa dos urbanos para vender nossos produtos, os urbanos precisam da gente para se alimentar. Não tem lavoura sem cidade e cidade sem lavoura. Isso é. Né? Exato. Tem, então, esse olhar para fora aí eu acho bem legal. E a gente abrir também as porteiras aí para receber os outros, mostrar como é que é, eles sentirem, né, as dificuldades, como é que é o trabalho. Eu sei que é um modelo de negócio diferente, né, quando você pensa em receber turista, né, que nem produzir, né, na fazenda, mas acho que quem pode ter essa capacidade deveria abrir as porteiras, assim, para a gente conectar mais o urbano com a gente. Nem que fosse para escolas, né, Fabiane, assim, turmas. Também. Para que eles vejam que o leite não vem da caixinha, que o queijo não vai naquela. Não é só. Né, ele é o produto final de um processo. Que, inclusive, a gente brinca muito com esse leite que sai da caixinha, como se fosse um litro de refrigerante, né? Lá industrializa, produz e vai. Mas olha só como está distante, o urbano está distante da gente, que produtores de abacate, da associação, né, dos produtores de abacate, eles receberam uma reclamação pelo e-mail, uma vez, de uma pessoa que nossa, escreveu uma barbaridade lá, né, do abacate deles, que falou, que é isso? Falou primeiro que era um alienígena. Olha as palavras que ela usou. Usou 3, eu estou me lembrando do alienígena, que o abacate era alienígena, era transgênico, e também não existe abacate transgênico ainda, que eu saiba. Não, e ainda que fosse, né? E ainda que fosse. Ainda que fosse, ele também não sabe o que. Não sabe nem o que é transgênico, né? Tecnologia, ele só vê esse lado. E que era cheio de agrotóxico. Ele usou essas 3 coisas, né? E mandou uma foto do abacate para explicar por que ele estava usando esses 3 termos, dizendo que o abacate era ruim. E sabe o que tinha na foto? O abacate cortado no meio e a semente do abacate brotando. E ele achou que a semente brotando, a raizinha, o brotinho, ele achou que aquilo era alienígena transgênico cheio de agrotóxico. Falei, gente, ó a distância né, que esse urbano tá, a gente não sabe que isso é natural, é o brotinho da semente. Ele nunca fez o teste na escola, assim, germinal, quer dizer, eu não vou nem falar, nem a família e nem, né, porque aí a ausência aí foi tanto dentro de casa quanto na escola, de pelo menos plantar uma sementinha para ver, né, porque eu vou no supermercado, eu vou nos lugares, esses dias eu viajei, lá voltei eu com cacau, e já cheguei em casa, comi o cacau e plantei a sementinha, tá lá. Né? Então, assim, vingou? Tá crescendo. Então, assim. Mas a distância é enorme, a gente não imagina. Exato. A ignorância onde vai, entendeu? A gente tem que falar mesmo beabá, básico. E é importante que você falou essa palavra, né, Fabiane? É ignorância de falta de conhecimento, viu, gente? Não é, a gente tá chamando de ignorância querendo xingar ninguém, não. Não, falta de intelecto. Eles não sabem o que é aquilo. Não tem acesso. De ignorar, eles por ignoram algum motivo. O que é. Não, imagina assim, Fabiane. Ele usou a palavra extraterrestre, alienígena, no caso. Alienígena. Quer dizer, primeiro, né? Vamos pensar o seguinte: como esse alienígena ia brotar dentro do abacate? Segundo, cheio de agrotóxicos. Quer dizer, se estivesse realmente cheio de agrotóxicos, esse alienígena não estaria brotando dentro do abacate. Provavelmente esperava que não, pelo menos. Que assim, as pessoas não entendem que a polpa, né, é reserva nutritiva da semente. Ela vai se alimentar até ela brotar ali, ela vai. Agora tu imagina quanto tempo ele deixou esse abacate dentro da geladeira dele, gente. Não precisa nem falaram, longe, né, gente? A batatinha, a cenoura, se a gente deixa muito tempo na geladeira, ela brota. Quanto mais, gente? Mas eles falaram, o próprio pessoal da associação viu que era uma variedade de abacate lá, que eu também não sei, porque tem várias tropicais aí, que ela é a última que é acolhida, e daí ela demora mesmo para ir para o supermercado, e que era dessa variedade, por isso que brotou já na fruteira do cara. Mas eu acho que ele estava assistindo
tudo bem, brotou, é vida. Bom, a vida. Olha, é assim que nasce, começa um pé de abacate, começa um abacateiro desta forma. Diga-se de passagem, coisa melhor do que coco brotado? Nossa Senhora. Olha, né, o coco, então, quando ele brota ali, que ele, ele vai dar eu não vou saber falar o nome, mas quer dizer, você tem o coco, você tem aquela carne do coco do lado de dentro. Quando ele começa a brotar, ele forma tipo como se fosse um outro brotozinho dentro, que é mais saboroso ainda do que a própria carne. Claro que a gente vai matar, no caso, esse coqueiro, o pé novo, né? Esse pé novo. Mas é uma delícia. Mas tem tanto brotinho, né? Que o pessoal fala que é bom, que tem mais vitaminas, né? Lembrei do palmito agora, né? Pra que coisa mais gostosa do palmito, né? Então, assim... Mas é todo desconhecimento mesmo, assim. Porque e a gente tem que ser muito didático. Nós, como agro, nós temos que ser muito didáticos para explicar. Tem que ter temos, sim, vamos manter a paciência, calma, explicar e repetir. E lá no, como é que chama? O que mesmo? Agora essa nova ferramenta X, como é que é? Chat GPT? Chat GPT. Falar com ele assim, por favor, eu quero um texto para crianças de 10 anos. Aí eu dou a minha ideia e ele coloca nas palavras para uma criança de 10 anos. Aí fica bem fácil. Você está adaptado. Exatamente, fica bem bom para explicar. A adaptação de linguagem. Ai, não. Fabiane, você estava falando sobre essa questão de carreira, inteligência de mercado e tudo. E eu fico imaginando, por exemplo, você viveu o agro, né? Você conhece muito do agro, desses diversos momentos históricos, né? Falando assim, dentro do teu período aí, né, de experiência profissional. E com certeza também houve muita mudança também da participação, inclusive da mulher dentro desse cenário, né? Como tem sido isso? Como você tem observado? E aí você pode usar a referência, inclusive lá da época de empresa, antes de como consultora, para você abordar esse tema para a gente. E principalmente quando a gente fala de inovação, então, assim, essa presença, essa participação feminina. Olha, graças a Deus mudou bastante, né? Não tanto quanto eu queria, porque eu quero 50-50, né? Metade homem, metade mulher, né? Mas mudou já muito, muito. Eu quero apoiar todas as mulheres mais novas também a irem abrindo espaço aí nas suas fazendas, usinas, empresas, onde for, né? Porque, olha só, quando eu fiz a faculdade, nós éramos em torno de 15% de mulheres. Eu ia fazer essa pergunta, você já respondeu. Exato, é porque, né, a gente usa tantos dados, né, inteligência de mercado. Hoje, lá na Exalc, já são 51% de mulheres, ou seja, né, já atingiu o equilíbrio aí. Sim. Mas a gente sabe que isso aconteceu em outras profissões, né, de odontologia, porque antes só tinha dentista homem também, né, direito, também só tinha homem advogado. As mulheres foram ocupando essas profissões e elas ocuparam a academia, foram para as universidades, porque a gente gosta de estudar, né? A gente gosta de aprender mais, então faz parte do nosso perfil de ir atrás e a gente gosta mais. Então as mulheres estão indo, estão mais preparadas do que os homens também nesse ponto, mas elas acabam ficando só na base da operacional e do trabalho, né? Não tem muitas mulheres na decisão da fazenda, na decisão das empresas, né? Da diretoria para cima, presidência, né, e conselho, são poucas mulheres ainda. De gerente para cima, a gente tem que apoiar, né, mais mulheres a assumirem esses cargos aí de gerência para cima. E eu vejo assim, eu também ajudei, né, eu sou colaboradora do Radar Agtech Brasil, que é um levantamento das startups do agro, né, das agtechs, e do levantamento de todo o ecossistema de inovação do agro. E ali a gente mediu que tinham mulheres na fundação das startups do agro, tinham mulheres em 27,8% delas. Né? Esses números eu gravei e eu gosto, né? E você vê os dados lá das mulheres que estão nas propriedades, né, de 34%, as que administram, né, que estão nesses cargos, né, de decisão, 19%.
quando a gente olha assim, você pode olhar para os dois lados, né? O copo está meio cheio, está meio vazio. Exato. Quando você fala 19%, 34%, você fala, puxa, que pouco, né? Eu quero 50%. Nós queremos mesmo, as mulheres estão indo para cima, porque as mulheres do agro são bem butinudas, né? Agora, não é pouco, porque eu comparei com as startups de outros segmentos, né? Financeiro, só tinha 11% de mulheres. Mercado de publicidade também era pouco, 11, 12%, 9%, era tudo pouco, tudo menor do que... E as startups de mulheres do agro, 27,8%. Olha só a diferença, né? Eu acho que é até um segmento que eu pensei que é muito parecido com o agro, que é o de engenharia civil. Falei, vamos comparar aqui com as startups de engenharia civil, porque tem muita gente operacional, né, baixa escolaridade, é parecido com o agro também. Sim. E assim, era um percentual ridículo de mulheres na engenharia civil. Então, a gente pode estar ainda com um percentual baixo, mas ok, vamos trabalhar para aumentar, para ir em busca do nosso meio a meio. Só que se você olha outros segmentos, eles estão piores ainda do que nós. Sim. Eu acho que os únicos segmentos que tinham mais mulheres era de edtechs, educação, né, e de culinária, também as coisas de cozinha, culinária, refeições, né, tinha mais mulheres. Então, eu acho que nós estamos num caminho bom, tem muito ainda para equilibrar, né, porque tem mulheres que vêm conversar comigo até hoje e falam assim, porque onde eu trabalho é muito fechado, não tem vidro, assim, as salas, a pessoa se sente insegura ali, porque não está tudo aberto para todo mundo ver, e às vezes você está sozinho numa sala com uma outra pessoa, a pessoa se sente insegura. Desde isso até tratorista, né? Já veio uma tratorista falar comigo que queria trabalhar, né? Tinha feito curso, queria trabalhar em fazenda, não conseguia muita opção, porque nas fazendas não tinha vestiário masculino e vestiário feminino. Né? Ainda uma realidade, né? Exato. Eu passei por isso quando eu estava fazendo estágio, ou seja, em 93 para 94, que onde eu fiz estágio não tinha vestiário feminino, daí só tinha eu e uma outra estagiária mulher, a gente foi lá, né, as molecas lá da faculdade, e falava, não dá você sabe, e você sabe, Fabiane, que muitas vezes isso acontece hoje, não pelo fato do preconceito contra a mulher. Muitas vezes é a preocupação do produtor rural, do proprietário da fazenda, da questão de segurança, assédio e muitas outras coisas, infelizmente, né? Então, assim, a gente vê isso também, a gente sabe que muitas vezes é por causa dessa questão. Mas eu acho que ouvir as mulheres é legal, né? O que precisa aqui? Não é só, como você falou, não é só o vestiário. Sim. E é só o detalhe isso, na elas verdade. vão estar sozinhas lá na roça? Ainda realmente uma mudança cultural e de mentalidade, né? Trabalho. De mudança cultural, de mentalidade, de pensar como que vai trabalhar diferente, grupo diário, não vai deixar ela sozinha lá na roça, como muda muita coisa, né? Eu vejo o agro pensando mais nisso, né? Vários já se estruturando mais para isso, vendo os benefícios, um time diverso, aí tem mais mulheres ali na fazenda, então eu vejo cada vez isso. Lógico, temos um caminho ainda aí para melhorar, mas eu vejo muita diferença, né, de quando eu estava na faculdade para hoje. Você falou bem no comecinho da sua fala, né, lembrando aí quando você tinha lá seus 12, 13 anos da época do Jacatatu, né, então assim, eu tô me lembrando aqui da linha do tempo de que assim, na minha cabeça funciona mais ou menos assim, que de lá para cá a gente foi mudando, né? Isso já está girando, né? E é um giro interessante porque, assim, naquela época era quem não estudava, quem não servia para nada, então poderia até ir para a roça, porque, né, você não deu certo em outra coisa, você vai para a roça, era até um castigo. É um castigo que o pai dava. E aí, de repente, hoje a gente tem um cenário completamente diferente de profissionalização que está fazendo com que
as pessoas precisam se profissionalizar para depois ir trabalhar numa fazenda, né? Então, assim, o produtor rural, que era aquele cara que também sempre trabalhou na fazenda, sempre cuidou da propriedade, e de repente agora ele tem o filho que está voltando, a filha que está voltando, que não necessariamente fez agronomia, mas ou fez administração, ou fez até... Quantos advogados, quantos médicos, né, que fizeram lá a sua graduação, exercem essa profissão, mas estão voltando para dentro da propriedade, pensando na questão da sucessão, e estão profissionalizando essas propriedades, né, para dar continuidade. Então, talvez essa mudança de mentalidade, pensando no aspecto da gestão, no aspecto do tratamento das pessoas, eu tenho esse sentimento que a gente está tendo uma mudança, e uma mudança rápida, eu diria até, principalmente se a gente olhar esses últimos 4 anos pós-pandemia, onde a gente parece que tudo isso parece que aflorou muito mais. Não sei se você também tem essa percepção. Sim, eu vejo isso, percebo isso. Vai ter um barulho aqui do vizinho. Não, tá tranquilo. Nós não estamos ouvindo, não. Que ótimo. Tá tranquilo. Então, tá bom. Eu vejo o quê? Eu vejo que as outras profissões irem para a fazenda é maravilhoso. Porque a gente tem muito agrônomo, né? E ficar só agrônomo falando com agrônomo, você também não vê tudo que precisa, né? A fazenda precisa de gestão, a fazenda precisa de jurídico, né? A fazenda precisa de outras frentes, né? Pode ser até marketing, dependendo, né, o que a fazenda produz, ela precisa de vários olhares, ela precisa de vários profissionais diferentes, né? E essa é uma das grandes tendências do agro, porque eu vejo 3 grandes tendências no agro, né? Uma é essa da profissionalização, como vocês falaram, né? Muito forte, e lógico que o Brasil inteiro precisa disso, né? Mas o agro, ele tem ainda esse desafio de atrair os talentos para fora da cidade, né, que é mais difícil. Então, pensar nessa profissionalização e todo mundo se profissionalizar mais, conseguir mais com isso, ou até oferecer, né, outras coisas para atrair mais profissionais e cada vez profissionalizar mais, acho que é uma grande tendência. A segunda que eu vejo é da servitização, eu chamo de serviço, né, transformar o que era produto em serviço. Que muitos proprietários, eles não precisam ter filho agrônomo ou filha agrônoma. Eles podem contratar esses agrônomos. Exatamente. Eles vão contratar os serviços deles, né? Usar esses serviços e aí pensar de forma mais macro, né? Mais gerencial, né? E evoluir mais nessa questão aí da profissionalização. Então, várias coisas, né? Até no futuro podem ser contratados como serviços, né, o plantio, a colheita, o que for, é que a gente até teve uma época, passou por uma fase dessa, né, de aluguel com meio serviço, né, eu acho que isso vai voltar mais ainda, mais forte, né, são aquelas ondinhas que a gente fala de moda que depois aí vão mesmo e crescem, né? E além da profissionalização e da servitização, é uma grande transformação digital que o agro está passando e vai passar mais ainda, né, que a gente, para se organizar mais, vai precisar estar mais digitalizado. A nossa própria agricultura, nós vamos digitalizar mais, né? Não só ser agricultura de precisão, mas você poder ter as informações nos sensores, aí no IoT, não é só a inteligência artificial, né? Mas várias tecnologias juntas, aprimorando a produção e a gente sendo mais gerencial, com o cafezinho, né, com o pãozinho de queijo junto ali no escritório também, indo para a roça quando precisa, né, pondo a botina, pondo terra na botina ali também, mas a gente podendo ver de forma mais gerencial e contratando os outros serviços. Aí, esse é um grande futuro que eu vejo, e a profissionalização, ela permeia isso tudo, né, você estudar mais ou prover mais estudo para os seus funcionários, né, porque que a gente fala muito é que o gasto com mão de obra, ele não vai diminuir. Talvez eu tenha menos pessoas no agro, porque vai ser tudo mais automatizado ou digitalizado, né? Mas eu vou precisar ter pessoas muito bem formadas para trabalhar ali na fazenda, né? E fora aquela questão assim, né? A pessoa saber lidar com pessoas, né? Que é outro problema complicado.
pessoas que possam, muitas vezes têm capacitação e não têm essa questão de gerir pessoas. Fabiana, eu tô falando, né, que tu tinha 17 colegas, 17 mulheres na tua turma. Ou era 17%? Não, minha turma era de 200 alunos, né? 15% de mulheres. Uma turma dessa não dá nem para cada ano 200. Cada ano 200. Não, porque assim, meu marido também é agrônomo, né? Vai agora para 39 anos. O ano que vem a turma dele faz 39 anos. E tinha uma mulher na sala dele. Tinha uma única mulher. Então, olha só a diferença, né? A turma dele de uma mulher para 15%. A turma dele 51% é de 86, a sua de 96, né? 10 anos de diferença, isso. Entendeu? Então, aí tu tem uma ideia do quanto era. Tu pegar uma turma... Como nós evoluímos bem. Tá doida. Sim, exato. É como a Fabiana falou, as agrônomas anteriormente, elas não iam para o campo, né? O contratado geralmente era para ficar nas revendas, na cidade, assim. Agora não. Ou em pesquisa de desenvolvimento, registro de produto. Exato. Tinha muita mulher no laboratório ou dentro do escritório. Exato. Agora não. Agora estão lá no meio da roça mesmo, né? Debaixo de solão quente, fazendo e acontecendo. Graças a Deus a evolução. E o olhar é diferenciado, né? O olhar é diferenciado. Cada um tem o seu, né? Complemento que é legal. Exato. Isso tudo que favorece para a gente, faz com que esse país seja essa potência no agro que nós somos. Né? Só temos que gritar mais isso, para que as pessoas vejam e entendam. Exato. Fabiane, você falando sobre, a gente estava falando antes também sobre a questão de inovação, da frutoconsultoria e com agrointeligência, como você trabalha isso com as propriedades? Como que é um primeiro contato? Como que é o teu trabalho com as propriedades? A gente trabalha assim. Primeiro a gente identifica as principais dores, né? Onde que as propriedades querem melhorar, né? Onde estão os gargalos ali? Onde que está difícil, que precisa melhorar? E a gente até ranqueia, né, quais são as prioridades, né, as piores, as mais difíceis dores para as menos piores, né, que tem vários problemas, né, ainda a serem resolvidos nas propriedades. E aí a gente caça soluções para aquilo. Nós caçamos soluções nas startups brasileiras e no mundo afora. A gente procura em todo lugar do mundo as melhores soluções para aqueles principais problemas, vamos dizer, os 2, 3 principais. E aí a gente avalia, faz, né, a curadoria se aquela solução é o ideal para aquela fazenda, né, porque cada um tem um perfil. Sim. Né, eu posso falar assim, eu quero colocar um software de gestão aqui na fazenda, mas talvez ele tenha, né, sei lá, 1.000 hectares, 1.500 hectares, ele não vai pôr um SAP ali, né, as coisas têm que casar. E cada tecnologia vai atender um perfil de fazenda, um tamanho de fazenda, o que ela já faz. Então, a gente faz essa limpeza aí de qual solução é melhor e conecta essas soluções com as propriedades, para eles definirem se eles querem. Às vezes tem entrada de sócio, né, tem agricultor que pode, né, e alguns já de olho nisso, fazerem isso, entrada de sócios aí com as startups. Ou se eles não, querem ser clientes mesmo, estou aqui aberto para testar a sua tecnologia, testar, né, a solução que a sua startup traz. Você pode usar a minha fazenda como uma área aqui, eu cedo uma área para vocês testarem. Você, parceiro de vocês, você é o primeiro a criticar e a adotar também, né, se der certo. Então, a gente trabalha dessa forma. Eu falo assim, o agro também tem os beta, né? Sim. Quando você desenvolve software, né, você joga para os beta ali e fala, testa aí, ou videogame, né, o pessoal faz muito isso. Tem os jogadores de game beta, joga aí e vê o que tem de bom e de ruim. Os agricultores também fazem isso, testam e dão os feedbacks, aí as startups melhoram, né, vão evoluindo juntos, e depois definem que forma de parceria eles querem seguir, aí independente, né, cada fazenda, cada empresa define como prefere seguir com as startups, mas aí pelo menos já tem as soluções para eles.
Sempre melhorando, né, pra gente. E fazendo essas parcerias, aprendendo, inovando e levando o nome do nosso país para fora dele, como você mesmo estava falando antes. Eu acho que o agro brasileiro é bom em duas coisas importantes. Uma que é, né, sempre melhorando, que é essa que a gente chama de melhoria contínua, sabe? Está sempre melhorando, todo ano, toda safra, fazendo isso. Mas a gente também é bom em desenvolver algumas coisas que são já mais disruptivas também. E tem algumas coisas que vão mudar, né? A forma de produzir, a forma de plantar, né? De colher. Tem algumas tecnologias que vão dar uma diferença, assim, né? De degrau para um outro patamar, para um próximo patamar. E a gente é bom nos dois. Isso que é legal, porque a gente vai, né, vamos fazendo nossa melhoria contínua e de vez em quando a gente dá um salto aí de melhoria, junta as duas coisas. Né? E melhora sempre. O bom de saber disso é que a gente está indo, né? Não tem mais volta, né, Fabiane? Não tem caminho de volta, não tem dar ré, não. Né? Apesar de que agora até os foguetes estão dando ré, mas não tem mais... Exato, teve essa tecnologia importante, né, para economizar dinheiro, não perder o foguete ali. Mas eu repito isso também, a gente não pode criar fama deitar na cama, né? Porque não sei se vocês viram uma notícia do Reino Unido, ele já transformou 52% da energia deles em energia renovável. Eles fecharam a última usina de carvão, agora, mês passado, acho que foi. E com isso, eles fizeram um plano, falaram, olha, nós vamos mudar a nossa energia, porque a gente é muito poluidor aqui, né, muito emissor de carbono, vamos mudar, e conseguiram fazer isso em 20 anos. E a gente que colabora pra caramba com o Brasil de ter energia renovável, a gente está em 48% no Brasil de energia renovável. E eles, uma decisão já foram para 52%. Então, eu acho que a gente não pode criar a fama de deitar na cama, né? A gente já é muito bom, a gente já está num nível que agora a gente tem que ir daqui para frente. A gente não pode achar que vamos naturalmente sozinhos, não. A gente tem que estar alertas para continuar melhorando sempre, continuar com esse olhar visionário sempre, pensando em coisas disruptivas, pensando em aumentar nossa produção não só de alimento, né, de energia renovável, de combustível, de fibra, de forma mais sustentável ainda. A gente já é muito, muito bom, mas a gente tem que pensar em não parar com isso. Com certeza. E acredito que essa meninada que está chegando aí agora, Fabiane, não vai deixar isso acontecer, não. Porque essa meninada já eles não são analógicos como nós, não. Eles já são digitais, já nasceram digitais. Já nasceram com mutação no dedo. E gostam muito da sustentabilidade, né? Vão manter assim também. É verdade, tem essa fé. Não tem como não plantar, porque isso vai ser eterno. Não tem como você produzir se você não plantar, né? Não vai brotar, por mais que ninguém vai comer carne de 3D, né, galera? Só doido mesmo fazer isso. Mas deixa para os filmes. Deixa para os filmes. Mas não vai ter outra forma, vai ter que sempre. Mas cada vez mais vai vir daqui uns dias, mas não choveu, nós vamos fazer chover também. Então a gente sabe que essas novidades vão acontecer sempre. E isso é para o mundo, né, Fabiane? Isso não é para o Brasil. Isso não é para mim só, única e exclusivamente. Isso é para o mundo. Não adianta, gente, somos países, cada um no seu, cada um com seu idioma, cada um com seu jeitão, mas é o mundo que está junto, né? E são pessoas que estão habitando o mesmo planeta. E essa meninada está vindo aí para fazer essa diferença grande. Né? É isso aí, a gente apoia com a experiência aí, né, dos 30 anos, 39 anos. A gente ainda vai mostrar para eles o que esse pezinho aqui faz chá, eles ainda vão aprender um pouco com a gente. Que nós estamos transitando nesse limbo, né? Com os mais antigos e a molecada que está chegando aí. A gente ainda está conseguindo lidar com isso. Vamos mostrar que o brotinho do abacate é só uma semente brotando. Exato, que ninguém vai morrer por causa disso. E vamos parar de assistir Alien, O Oitavo Passageiro ou Invasores de Corpos. Que eu acho que esse cara deve ter assistido Invasores de Corpos, que é um filme super mega antigo, né? Que realmente os alienígenas vinham e ficavam numas alfaces e pegavam o corpo do povo.
Ai, meu Deus. Verdade. O filme mexe. Eu assisti trocentas vezes. Hoje, quando eu assisto, eu dou risada, porque são defeitos especiais, né? Na época a gente achava o máximo, mas hoje a gente olha e fala: que isso? Geração. Muito bom. Mas é bom pra gente ver e dar risada. Fabiane, falando isso, eu estava pensando aqui, dentro desse contexto, inclusive, dos jovens e tudo mais, o que você falaria para a gente sobre estratégias para que as empresas, ou tanto dentro do agro, né, sejam as empresas, vamos dizer assim, mais comerciais, ou as empresas agrícolas, pensando em inteligência para o agro, em inovação dentro do teu negócio? Olha, eu comparo até a gente, vamos pensar assim, você vê a gente com o presidente da Amazon lá mandando todo mundo voltar para o escritório 5 dias por semana, né? Uhum. Para mim, eu vejo aquilo, aí é opinião minha, né? Não é um dado, um fato, porque eu já dei uns números aqui aí, mas a minha opinião é que as lideranças não podem estar assim tão distante dos jovens, dos colaboradores, né, e obrigar a voltar 5 dias no presencial, porque ele provou, ele mostrou que ele não sabe gerenciar as pessoas, né? Ele não sabe ouvir as necessidades das pessoas, entender o que pode ser híbrido, o que pode ser um meio aqui, meio ali, não precisa ser só de um lado, né? Uhum. Eu acho que tudo que é muito radical, assim, só para um lado, vai sofrer, né? E não só a Amazon com essa ideia dele, que os funcionários já se uniram lá, né? Estão fazendo coisa contra ele mesmo, Sim. mas até no agro, porque o agro tem essa possibilidade, né? Da gente ter os dias na roça, tem os dias no escritório, tem os dias que você está na estrada, viajando. A gente tem, acho que até essa visão um pouco mais aberta, né? Porque a gente tem momentos e momentos diferentes de gerenciar as coisas. Então, não é só de um jeito. A gente precisa ter a estrada, a gente precisa ter o dia na roça e tem o dia de parar no escritório, planejar também, né? Então, eu acho que a gente tem que entender os jovens, sempre vai ter conflito de gerações, só que o novo sempre vem. Então, quem vai embora são os antigos, né? O novo sempre vai vir. Então, se a gente não souber acolher e mostrar essa história um pouco para eles, sabe? Mostrar como que foi até hoje, as dificuldades do tudo no físico ali, das aberturas de área, né? E que sem essas tecnologias que hoje existem, que é possível, né, eles fazerem de outra forma, ok, mas vamos ver todo o histórico, vamos olhar esses riscos, que a gente com muitos anos, né, a gente fala assim, putz, a gente só vê risco, né, que a gente já passou por tanta coisa que a gente já sabe mapear tudo que pode dar errado, então vamos cuidar aqui, cuidar ali, né? E os jovens não veem, lógico, né? Eu lembro quando eu era jovem, era consequente, quer fazer, quer não fazer, né? Eu tenho a juventude a meu favor, né? Isso é o que a gente sempre pensou, eu tenho a juventude a meu favor. E você... Então, acho que a gente tem que ouvir eles um pouco, acolhê-los, trazer para dentro e mostrar também, né, o nosso lado, a nossa experiência e tentar juntar o melhor dos dois mundos, né? Não é fácil, esse conflito de gerações sempre existiu, que eu vejo frases lá desde Sócrates, 4.000 anos antes de Cristo, falando mal dos jovens, né? Pessoal que sempre teve é que agora a gente sofre, acho que a gente é a primeira geração que sofre essa diferença, esse conflito de gerações, de ter o digital no meio, que foi o grande disruptor aí, né? Isso. Esse disruptor, ele distanciou mais ainda. Então, acho que a gente tem que entender isso, mostrar isso para os jovens também, e tentar aproximar todos, né? Porque a melhor dos mundos também é ter os idosos, os sêniors, os jovens, né, as crianças já indo para a fazenda, sentindo já desde pequenininho, né? Não como antes, porque antes eu ouvia muita gente falando, não, você quer trabalhar na roça, porque, né? Você não vai para o sítio. Você é tão inteligente para fazer isso, né? E o bom, Fabiane, é que a gente vai ter que avisar para essa meninada aí que tá batendo palma para talvez o fim da jornada 6x1, que a jornada do água é 365 por 365, viu, galera? Só para avisar aí que o trem pega. Não tem essa escalinha assim, não.
Tem que trazer para entender a realidade, né? A gente não só um falando do lado, outro do outro, sim, né? Mas trazer para entender a realidade. É como no congresso esse ano teve uma produtora de leite do Paraná que a propriedade dela ficou em segundo lugar como propriedade sustentável. E ela, quando foi receber o prêmio, ela, né, assim, começou a chorar porque ela disse, gente, isso é de domingo a domingo, entendeu? Então esse prêmio aqui, além de tudo, vocês não têm noção do que é uma jornada de uma fazenda que produz leite, é de domingo a domingo, de bate-chuva, de bate-sol, frio. Não tem, né? Não é nem que nem a agricultura que tem safra ainda, exato, entre safra. Entre safra, né? É período vazio. Mas é assim, né? Pois é. Fabiane, então, já que a gente está nesse contexto legal aqui, e de praxe, quando vai chegando o horário, né? Que a gente tem horário para a questão da rádio, queria que você deixasse para essa juventude as suas considerações finais, o que você falaria para quem está entrando na agronomia, né, e para a gente encaminhar para o final do programa, infelizmente. Vamos lá, né? Olha, eu deixaria a mensagem de que eles vão ter um futuro lindo, né? Trabalhar no agro sim, para mim, né, lógico, eu sou uma apaixonada pelo agro, mas você abastecer o mundo de alimentos, né, você alimentar as pessoas é tão nobre, e eles não podem esquecer disso no final, porque às vezes é toda essa labuta mesmo, né, de 365 dias, aquela coisa difícil, e que no fim a gente está fazendo um serviço muito nobre para a humanidade, né? E que todo mundo tem esse seu papel, né, para ajudar a gente a cumprir com esse grande objetivo aí de alimentar o mundo, né? E que todas as profissões têm as suas dificuldades, né? Você vai trabalhar em outras áreas, também todas vão ter, e que eles vejam bem, né, as dificuldades do agro, sintam bastante para eles terem certeza se é isso que eles querem ou não, ouçam o coração deles, onde eles gostam de estar, o que eles gostam de fazer, né, o que deixa eles felizes aí trabalhando, e que no agro a gente vai ter tantas possibilidades de juntar esse trabalho físico, que existe fortemente, que ainda vai continuar existindo, né, que é físico e biológico, né, vamos dizer assim, que é o clima, né, o solo, tem muita coisa física, mas tem, né, a criação, a produção das plantas, os fungos, toda a biologia de solo, tudo esse biológico junto com o digital, né? A gente vai conseguir colocar o físico com o biológico com o digital junto. Então eles vão poder ter uma perspectiva de trabalho que é tão diversificada, né? Que não fica só no digital, na telinha, né? Que vai ter os dias aí de suor lá embaixo do sol forte mesmo, duro, e que vai ter os dias de ver previsão climática, ver decidir o que vão fazer, né? Vai ter tantas possibilidades diferentes que eu acho ótimo, né? Não ser aquele trabalho só repetitivo, né? Que muitas áreas têm. E que eles sintam bastante isso, sintam o coração deles e que se eles tiverem essa certeza mesmo de que é o agro o lugar deles, que eles venham abertos aí para conseguir juntar tudo isso, né? Trazer esse digital aí junto com o físico, biológico que o agro já tem para crescer cada vez mais. E a gente vai ficar feliz de passar o bastão devagarzinho aí para todo mundo entender, né, aprender. A gente vai ficar feliz de passar o bastão para as juventudes que amam o agro, que nem a gente aí, querem crescer cada vez mais no agro, cada vez mais sustentável, né? Tornar o Brasil ainda mais o país que alimenta o mundo de forma sustentável. Exemplos como a Fabiane, né, são os exemplos que a gente quer realmente ver multiplicados, né? A menina lá da Selva de Pedras, que já se identificava com o agro, então, assim, é o que a gente fala aqui, já falamos outras vezes, você não precisa ter nascido no agro para amar uma profissão, para desenvolver isso, igual você falou, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com isso e é igual você falou mesmo. Se a gente puder
plantar uma sementinha, passar o bastão e fazer com que a gente tenha um futuro melhor, né? E principalmente se tiver respeito, né? Porque independente de profissão, todas as profissões são importantes e de uma forma ou de outra todas elas se conectam, porque o agro tem inclusive essa questão, né? Porque para a gente ter as estruturas que a gente tem nas fazendas, e precisam ser estruturas inteligentes, né? Então, assim, acho que trazendo um pouquinho do que foi o mote dessa nosso bate-papo hoje, Fabiane, só te agradecer demais, porque é sobre isso, né? O futuro é sobre isso. A gente precisa usar a inteligência a nosso favor, a favor das pessoas, a favor do aumento da eficiência, né, de ter uma produção cada vez maior, sim, por que não, mas com certeza melhor, né? Então, para ter essa produção melhor, a gente tem que usar da inteligência, tudo que está à disposição precisa ser aproveitado da melhor forma, não é? Exato. Eu falo que a menina da cidade que nasceu lá em São Paulo é do agro hoje, né, já há 30 anos, mais 5 de faculdade, vamos dizer, principalmente porque os meus valores bateram com os valores do agro, eu falo, né, além da vocação, do propósito, você sentir que você gosta daquilo ali, onde você está feliz trabalhando, os valores, né, desse trabalho, desse esforço, né, e os valores da família, eu acho que foram os principais que fizeram com que a menina da cidade fosse do agro agora até hoje. Então, sintam isso também, se o coração de vocês fala, né, vocês estão felizes ali estagiando, trabalhando nisso, e se vocês veem que são os mesmos valores que você tem, então pronto, é o lugar que você tem que ficar pro resto da vida. É isso. Obrigada, meninas, pelo convite, adorei o papo, que muito gostoso o nosso papo, é bem diverso, né? Não tem roteiro, né? Não. É sobre isso. É como a vida. Falando um pouco sobre tudo, né? Eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu dar um pouquinho, né? Sim. Contar mais uma história, que eu acho que é sobre isso que a gente fala aqui, né, E Lara? sem roteiro feito a vida. E sem roteiro feito a vida. Olha, Fabiane, mais uma vez, muitíssimo obrigada, tá? Pela tua disponibilidade em estar com a gente aqui no Chama na Botina. Foi um prazer pra gente ter esse bate-papo com você e trazer um pouquinho mais dessa experiência, né? Da tua experiência, e que a gente possa aí ter plantado uma sementinha mais hoje, né, Lara? Amém. Amém. Fiquem com Deus também. O prazer foi todo meu, uma delícia. Obrigada. Fiquem com Deus, muito sucesso para vocês. Amém. Para nós Abração. todos. Até o próximo Chama na Botina. Tchau, a gente se vê. Tchau, tchau.